Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, na nossa aula passada de português, nós fomos até a página 91 e nós vamos continuar agora a partir da página 92. E olha só que legal o que a gente vai entrar para fazer. Letra cursiva. Nós vamos conhecer, né? Vocês já conhecem, mas nós vamos relembrar o alfabeto e a letra cursiva. Prestem atenção então com a Pro. Lá na página 92, tá? Você já aprendeu que as letras do alfabeto podem ser escritas de diferentes formas, com letras maiúsculas e minúsculas, e que letra cursiva é aquela que usamos para escrever à mão. Vamos relembrar como devemos escrever cada uma das letras cursivas do alfabeto em letra minúscula. Só que, gente, uma observação. Por que fala que a letra cursiva é a que a gente deve escrever para usar a mão para escrever? Porque é o tipo de letrinha que a gente escreve numa folha, né? Quando nós vamos escrever num caderno, é esse tipo de letra que nós usamos. Essa letra de imprensa, que é a que a gente vê aqui na nossa apostila, ela serve mais para ser digitada em computador ou a gente vê mais no celular, tá? Então, por isso tem essa diferença. Ali, tá pedindo para a gente praticar e para vocês relembrarem e escrever cada uma das letras cursivas no alfabeto em letra maiúscula. Então, todas essas letras aí de cima vocês vão repetir aqui na página 92. Não se esqueçam que o segredinho da professora. Quando nós vamos cursar a letra cursiva, a gente não pode tirar o lapisinho da folha. Lembra que eu dou essa dica para vocês? Na página 93 é a mesma coisa, só que aí vocês vão fazer com a letra minúscula. Então, vocês vão passar todas as letras cursivas minúsculas para o quadrinho rosa ali de baixo, tá? Sem tirar o lapisinho da folha, tá? Só tira a hora que terminar a letra. Ali tem uma perguntinha, onde podemos usar a letra cursiva? Fácil, né? Que eu até dei uma dica ali em cima para vocês já. E depois, na página 94, nós vamos voltar lá para os contos de fadas e ver algumas características dos personagens. Então, prestem atenção, galera. Lembrando lá dos contos de fadas, que são aquelas histórias imaginárias, né? Que é um texto em forma de narrativa, porque tem início, meio e final. Sempre conta uma história pra gente. Então, a gente vai voltar a falar disso um pouquinho, só que a gente vai focar um pouco nos personagens agora. Vamos analisar a escrita de nomes de personagens com diferentes letras e como esses personagens são caracterizados nos contos de fadas. Então, número 1. Observe os nomes a seguir e explique o que você percebeu. Então, ali nós temos o nome Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Cinderela, Cinderela, Cinderela. João, João, João. Maria, Maria, Maria. Perceba como são os mesmos nomes nas linhas, porém tem umas diferenças, né? O que tem de diferente que você consegue perceber? Pode falar aí pro papai e pra mamãe, tá? Vou só assim falar para vocês. Analisem bem as letrinhas para vocês verem a diferença. Já ajudando vocês, né? Porque na primeira a gente tem ali uma letra de imprensa toda em caixa alta. Na segunda, nós temos uma letra de imprensa com só a primeira letra em caixa alta. Por quê, gente? Lembra que nome próprio, nome de pessoa, a gente não só nome de pessoa, mas nesse caso aqui, como são nomes de personagens, sempre tem que ser escritos com a inicial maiúscula. Igual vocês, quando vocês vão escrever o nomezinho de vocês, que a professora fala. Primeira letra, letra inicial, letra maiúscula, porque é o nome próprio, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso ainda mais pra frente. Bom, ali na número 2, tá pedindo pra vocês leia a lista de personagens de conto de fada do conto Branca de Neve, depois ao lado copie as listas com letra cursiva. Então, aqueles nomes que estão ali na linha da frente, vocês vão copiar com letra cursiva. Questão 3. Agora, pensando nos personagens da questão anterior, esses aí, ó, Branca de Neve, o Príncipe Encantado, a Rainha Má, o Caçador e os Anões, escreva as palavras que sirvam para indicar qualidades ou defeitos de cada um. Então, Branca de Neve, pode colocar aí, ó, Branca de Neve, uma qualidade e um defeito dela. Príncipe Encantado, uma qualidade ou um defeito, não precisa ser uma qualidade e um defeito, é uma característica só, boa ou ruim, tá? O Caçador, os Anões. Então, pensem aí na questão 3
e escrevam para a prof. Depois, na questão 4, já é na página 95, prestem atenção. Nos contos de fadas, aparecem palavras que indicam as qualidades do herói ou da heroína e dos defeitos do vilão e da vilã do vilão. Então, a gente percebe que num conto de fadas, sempre as heroínas, né, ou o herói, eles são bons. Então, eles têm características boas, qualidades. E, geralmente, os vilões ou as vilãs, que são ruins, né, na história, eles sempre têm qualidades ruins, né, defeitos. Então, leia as palavras desse tipo no quadro abaixo. Então, nós temos ali delicada, invejosa, arrogante, bela, bondosa, feia, malvada, encantadora. Aí, o que vocês vão fazer? Na letra B, vocês vão separar qual delas, essas palavras, se encaixam na heroína, que sempre é a pessoa, né, a pessoa boa da história, né? E quais delas se encaixam na vilã. Então, você vai pegar todas do quadro alaranjado lá em cima, colocar as que se encaixam na heroína e as que se encaixam na vilã. Então, a questão 4 e a questão 5. Se você fosse inventar um herói para um conto de fadas, qual das palavras abaixo você usaria para descrever as suas características? Circule as palavras escolhidas. Então, pensem aí num herói, no príncipe do cavalo branco. Que característica que ele teria que ter? Ele seria malvado? Generoso? Generoso é uma pessoa bondosa que quer fazer o bem para as pessoas, tá? Feioso? Valente? Orgulhoso? Belo? Medroso e destemido. Destemido é que não tem medo de nada, tá bom? Então, vocês vão circular aí as palavras escolhidas e aí na questão 6 vocês vão escrever outras características que você considera importante para um herói, para uma heroína. Então, o que uma pessoa tem que ter para ser um herói ou uma heroína? Depois, na questão 7, agora pense em que tipo de vilão o seu herói enfrentaria e escreva características para desse adversário. Então, aqui já muda, aqui você vai escrever características de um vilão. Como um vilão tem que ser, né? Aí, na questão 8, deixa eu só ver, a gente vai até a página 97, tá, galera? Deixa eu só conferir. Então, agora aqui na questão 8. Nos contos de fada, além de palavras que caracterizam personagens, podemos encontrar comparações para realçar qualidades ou defeitos. Leia, presta atenção. Na neve que tinha caído no beirai da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como o ébano. Percebam que as palavras tão e como estão destacadas, né? Então, presta atenção. Pensando nessa comparação, complete as expressões abaixo. A princesa era tão bela como, e a bruxa era tão fedida como. Então, percebam que ali está pedindo para a gente comparar. A princesa, ela era bela parecida com o quê? Né? Vocês vão comparar essas expressões e colocar algumas características. Depois eu vou até fazer um gabarito comentado dessa daqui para ficar mais fácil para vocês. Depois, nós vamos para as falas dos personagens. Como reler um trecho do conto Branca de Neve? Olha só, olha o trecho lá da história. Como é linda, murmuraram um coro. Como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão dono da caminha, onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões, barbudinhos, e se assustou. Mas eles logo se acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Então, releia a frase. Olha lá a frase. Como se chama? Como se chama? Prestem atenção. Tem um pontinho lá no final, não tem? Então, aquele pontinho, ele está indicando uma pergunta ou uma exclamação? Aí depois nós temos uma outra frase, ó. Como é linda!
Será que isso é uma pergunta ou uma exclamação? Será que ele está exclamando, falando assim alto, falando que linda, se expressando de alguma forma, né? Fica mais fácil, por quê? Nós já conhecemos o ponto da perguntinha. E sempre quando nós vemos esse ponto em uma frase, nós temos que mudar o jeito que a gente fala. Então, a gente não pode ler essa frase de qualquer jeito. A gente tem que usar um tom de pergunta, né? E o outro, que é o sinal de exclamação, a gente encara esse sinal como se uma pessoa estivesse se expressando, falando mais alto ou com alegria, né? No caso ali ele fala como é linda. Então percebam a diferença, né, de uma pergunta para uma exclamação. Aí, na questão 3, vocês vão colocar o ponto de interrogação serve para quê? Serve para indicar uma pergunta na escrita ou serve para indicar uma resposta? Aí o ponto de exclamação, olha só. Ele serve para quê? Expressar sentimentos como raiva, amor e surpresa? Terminar todas as frases que falamos? Indicar uma fala mais expressiva na escrita ou indicar uma pergunta na escrita? Então, essa daqui eu quero explicar para vocês. O ponto de exclamação, gente, ele expressa sentimentos como raiva, amor e surpresa, e ele indica uma fala mais expressiva. Tudo que expressa algo, um sentimento, seja bom ou seja ruim, no caso da raiva, do amor ou da surpresa, ele é indicado com um ponto de exclamação no final. Isso significa que a pessoa está sentindo. O que ela está dizendo tem uma entonação, tem um sentimento, tem uma expressão, tá? Por isso que fala que sempre indica uma fala mais expressiva e com sentimento, tá bom? Então, nós vamos até a página 97 e na próxima aula nós continuamos daí. Beijinhos!